casa. Graças a Deus. E eu tenho um amor muito grande por essa congregação. Graças a Deus. Vou estar lendo, né? O tema desta noite foi escolhido, João 4. Aleluia. João 4, a partir do 22. A partir do 21, irmãos, me perdoem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja. Aleluia. Aleluia. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que quem o adore, adore em espírito e em verdade. Amém. Somente até aqui, o irmão pode se assentar. Aleluia. Eu quero agradecer, né, a nossa irmã Tainara, né, com toda a liderança que me concedeu essa oportunidade. Quando ela me falou, eu falei, meu Deus, misericórdia, porque eu tenho assim, às vezes não, mas tem hora assim, para pregar na frente de muitas pessoas, eu sou um pouco tímida, né, mas Deus vai capacitando. Amém, Jesus, glória a Deus. E agradecer também, né, a nossa irmã Sara, também a nossa irmã Elisângela e as meninas. Mas a irmã Sara, quando eu pedi a mãe dela para ela vir, a mãe dela tá assim, nossa, mas no Chibu é muito frio. Eu falei, não, menina, a igreja lá é uma bênção. Aí ela falou assim, mas eu tô falando de frio físico. Eu falei, mas quando entra para dentro da igreja, o frio físico acaba. Aleluia, Jesus, para a glória de Deus. Indo para a palavra aqui, né? Vamos ver aqui que tema maravilhoso que foi escolhido, né? Desperta para a verdadeira adoração. Mas até chegar a esse ponto, eu quero meditar com os irmãos um pouco nesse encontro do capítulo 4. A gente vai ver no capítulo 4 um dos encontros mais lindos da Bíblia, onde o Senhor Jesus, ele se encontra com aquela mulher e ele restaura a vida daquela mulher. Uma mulher que outrora antes ia no poço ao meio-dia, isolada da sociedade. É uma mulher que a gente vai ver na frente, ela voltando ali para a cidade e chamando o pessoal e falando, vem ver, porque ela ali encontrou a fonte da vida, né? Vamos ver aqui esse encontro. A gente vai ver aqui no versículo 4 dizendo assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Eu acho muito interessante essa passagem todas as vezes que eu leio, e eu me encanto com isso, porque a gente vai ver que existia uma rivalidade entre os samaritanos e entre os judeus. E nessa rivalidade, todos os judeus que precisavam passar, ele não ia ali por Samaria. Eles faziam uma volta maior, mas não passavam em Samaria. Então a gente vai ver que essa necessidade não era uma necessidade geográfica, não era o único caminho, mas sim uma necessidade missionária. Jesus já tinha marcado o encontro com aquela mulher ali. E a gente vai ver aquela mulher, Jesus... chegando ali no versículo 6, a gente vai ver, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isso a hora sexta. Eu acho muito interessante que o Senhor Jesus, ele mesmo sendo Deus, né, ele ali cansou e sentou ali para esperar aquela mulher. E a Bíblia vai deixar bem claro assim, e era quase a hora sexta. Se a gente for dar uma estudada e dar uma olhada aqui nesse contexto, a gente vai ver que meio-dia não era hora de buscar água, porque todas as mulheres se juntavam e iam buscar água mais cedo. Mas aquela mulher, ela para se isolar da sociedade, pois ela não tinha uma vida muito reta, ela ia sozinha naquele poço. Aleluia. E eu acho muito interessante que aquela mulher pensou, meio-dia não vai ter ninguém no poço. Meio-dia eu posso ir que não vai ter ninguém, não vai ter ninguém para me acusar. Mas é muito lindo porque neste momento que ela pensa, não vai ter ninguém no poço nesse horário, a gente vê o Senhor Jesus esperando ela naquele lugar. Aleluia, Jesus.
quantas das vezes a gente está cansado, quantas das vezes a gente fala, eu quero ficar sozinho. Por diversas vezes eu falei, não, Jesus, deixa eu entrar aqui para dentro do meu quarto. E ali a gente dobra o joelho querendo ficar sozinho, só que a gente chega dentro do nosso quarto e se depara com o Senhor Jesus já nos esperando. Quantas das vezes o Senhor Jesus, Ele nos renova, quando a gente está pensando, não tem mais força, quando a gente está pensando, eu preciso ficar sozinho, o Senhor Jesus, Ele está à nossa espera e falou, eu quero falar com você. Quantas das vezes a gente, Senhor, eu não quero mais, mas ali o Senhor está à beira do poço, esperando por nós. Ele está à beira do poço ao nosso encontro. Vamos ver aqui que esse cenário ali onde eles estavam esperando era o poço de Jacó, né? E esse poço de Jacó, ele é um marco, né? A gente vai ver lá desde Gênesis e tudo mais. E eu achei muito interessante aonde que esse poço ficava, porque era um lugar aberto e cercado de campos de cultivo. Jesus, ele tem a maneira dele de trabalhar, porque esse poço ali, ele foi esperar aquela mulher naquele poço, e mais pra frente a gente vai ver Jesus, depois de despertar aquela mulher, vai falando, vê, os campos já brancos já estão. Jesus, ele chama aquela mulher, já tem tudo marcado, e assim o Senhor também faz na nossa vida. Quando o Senhor Jesus, ele resolve ter um encontro com nós, ele aponta os nossos pecados, ele expõe, ele confronta, mas ele também já tem algo preparado. O Senhor Jesus tem algo preparado. Quem sabe o Senhor Jesus te trouxe nessa noite para te despertar e falar, vê, os campos já estão brancos. É hora de despertar, é hora de levantarmos desse sono profundo, dessa inércia. A gente vai ver os nossos cultos, infelizmente, cultos frios. Parece que a igreja perdeu a noção de quem que ele veio na igreja para cá. Mas o Senhor Jesus, ele nessa noite nos chama a despertar essa verdadeira coração. Os campos já estão brancos e a igreja adormecida, mas o Senhor Jesus, ele fala, desperta para a verdadeira adoração, desperta porque os campos já estão brancos. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver aqui nessa história, continuando, Jesus, ele vai perguntar àquela mulher, vai começar a conversar com aquela mulher, e a gente vai ver, veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a gente vai ver como que Jesus é maravilhoso. Aquele encontro com aquela mulher era só com os dois naquele momento. O Senhor, ele cria situações para a gente se achegar perto dele. Ele cria situações, às vezes a gente está tão afoito com as coisas do dia a dia, é serviço demais, é isso, é aquilo, e o Senhor Jesus ali a todo tempo nos chamando para um encontro, que o Flávio Félix hoje ela falou, quantas das vezes a internet tem roubado o nosso tempo, quantas das vezes o tempo que era para a gente estar ali orando, meditando, jejuando, a gente está lá na internet só passando os vídeos, enquanto isso a hora vai passando e a gente vai perdendo a comunhão com o Senhor. E neste momento o Senhor, ele cria situações, assim como ele criou para essa mulher. Os discípulos foram buscar comida, ela já vinha sedenta porque ela estava com sede, e o Senhor começa a conversar com aquela mulher. A gente vai ver o Senhor Jesus usar da sede física, ele desperta uma curiosidade nela, para ela entender a sede da alma que havia nela. Ele usa uma situação física da sede, porque ela era uma mulher, ele usa daquela sede para despertar nela o entendimento da sede que a alma dela necessitava. Vamos ver no versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem o te diz,
dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que jorra para a eternidade. Jesus, ele começa um diálogo com aquela mulher pedindo ela água, e ela fala, mas como que o Senhor me pede água, sendo tu um judeu? Jesus, ele quebra às vezes protocolo. Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele quebra as barreiras de preconceito, ele quebra às vezes barreiras cultural para vir de encontro a nós, e ele nos pede essa água, como pediu para a mulher samaritana, e ela ali questionou ele, falando, mas como que o Senhor me pede água? E Jesus falou, mulher, se tu conhecer a quem fala contigo, você me pediria água. E ela falou, mas como que o Senhor me daria água se o Senhor não tem nada para pegar, o Senhor não tem nenhum balde? E Jesus fala que quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará-se nele uma fonte de água que salta para a eternidade. Aleluia, Jesus. Essa fonte, ela é Jesus. Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver aqui no João capítulo 7, vai falar assim, capítulo 7, vai dizer assim no 38, no 37, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus, ele dizia para aquela mulher ali, se você tem sede, beba. Aquela mulher foi em busca de uma sede física, mas a alma dela necessitava da água viva que é o Senhor. E eu te digo que o Senhor Jesus já está presente neste lugar. E ele fala para você, se tem sede, beba. Se você tem sede, beba. Você está morrendo, você está morrendo, beba dessa água. Quantas das vezes a gente vem para a casa do Senhor, já quase desistindo. Quantas das vezes a gente vem para a casa do Senhor com as forças se esvaindo. Mas aqui neste lugar, a fonte de água viva. Se você tem sede, beba. Se você tem sede, beba dessa água que jorra nesta noite. Essa água saltará para a eternidade. E eu acho muito interessante que essa palavra beba, se alguém tem sede, beba, ela é uma ordem. Se tem sede, beba. Vamos beber dessa água. E esse beber dessa água é todos os dias. É amanhã, vou beber dessa água. Vou chegar perto de Jesus e vou beber dessa água. Porque quando o crente se afasta do Senhor, ele vai começando a morrer. E Jesus nessa noite está dizendo, desperta, beba dessa água. Desperta, beba dessa água. Porque essa água traz renovo. Essa água traz renovo para a tua alma. Se tua alma está morrendo, fala, Jesus, misericórdia, me dê dessa água. Se alguém tem sede, beba. Se alguém tem sede, beba dessa água nessa noite. E essa água vai fazer nele uma fonte que salta para a eternidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Essa fonte salta para a eternidade. E vamos ver aquela mulher ali no versículo 13, Jesus respondendo, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A gente vai ver lá em Apocalipse, dizendo do rio de água viva, essa fonte que bebemos, nos fará até a eternidade, nos levará até a eternidade, rios de água viva. Em Apocalipse vai dizer, e ele mesmo limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e
sei contra você, eu não sei a situação que encontra a sua alma, mas nessa noite, essa água viva, beba dessa água, ela saltará para a eternidade. Iremos àquela linda cidade onde jorra águas vivas do trono do Senhor. Beba dessa água, irmãos, beba dessa água. Senhor, eu estou cansado, Senhor, não estou aguentando mais, é tanto esforço para nada. Eu fiz a tua obra, cadê a recompensa? Mas esse galardão não é aqui, o galardão é lá no céu. Então, enquanto a gente não chega no céu, vai bebendo dessa água, vai bebendo dessa água, pois essa água traz renovo. Vai bebendo dessa água que é Jesus, que ela renova a sua vida. Vai bebendo dessa água que ela salva a tua casa. Vai bebendo dessa água que ela te batiza pelo Espírito Santo. Vai bebendo dessa água que você consegue desviar-se dos desejos carnais. Vai bebendo dessa água que você vai ver o mal e vai fugir dele. Vai bebendo dessa água que você não vai se corromper na escola. Vai bebendo dessa água que você não vai ser influenciado pelas coisas deste mundo. Em especial a vida do meu irmão que fez aniversário na quinta-feira. Eu dobrei os meus joelhos e estou, Senhor, desperta, coloca uma sede na alma desses jovens. Meu Deus, faz eles despertar por essa sede, faz eles se apaixonar novamente pela presença do Senhor. Aleluia. Eu vi essas crianças chorando e falando: Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E hoje, quando eu olho algumas coisas que eu falo: Jesus, o que é que está acontecendo? Como a irmã Júlia falou, está cada dia mais difícil, é na escola, é as amizades. E o Senhor me trouxe nessa noite para dizer para o jovem: as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Não tem como o crente ficar andando com Jezabel. Não tem como o crente não acabe fazendo aliança com Jezabel. Você é separado. Você é separado. Eu te digo, jovens, beba dessa água para ter força para resistir às tentações deste mundo. O inimigo, ele vem com sapatinhos de algodão, vai oferecendo um prato aqui, vai oferecendo um namorinho ali, vai oferecendo uma amizade que não provém de Deus. E o Senhor está dizendo: corta essas amizades, corta essa conversa, porque eu tenho algo mais para você. Ele tem algo mais, ele quer fazer em vocês uma fonte que jorra para a eternidade, uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Aleluia. Aquela mulher, quando o Senhor, Jesus se apresenta a ela e fala: eu tenho água viva. E ali ela vai continuar conversando com Jesus. Aqui no versículo 15 vai dizer: disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Aquela mulher, ela viu a oportunidade de escapar daquelas mulheres que iam ali
naquela sociedade, ela falou, se o senhor tem água, então se o senhor me der água, não vou precisar ficar vindo aqui no poço. Mas não era isso que Jesus queria para ela. Jesus queria algo mais, além do que ela foi buscar. E Jesus queria ter um encontro real com aquela mulher. Ele queria fazer da vida daquela mulher um exemplo. E ali o Senhor, ele continua, o diabo vai falar, vai, chama teu marido. Ela falou assim, mas Senhor, eu não tenho marido. E aí o Senhor, disseste bem, porque o que tiveste 5 e o que tem agora não é teu. E ela espanta e fala, mas como que o Senhor conhece a minha vida? E aí ela reconhece que Jesus era o profeta e estava falando com ela. Aleluia. No versículo 19 ela vai dizer, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. E ali agora vamos entrar no diálogo da adoração, a qual é o tema aqui. E ela começa a dizer, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher, crei-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. E nesse versículo 22 aqui, já me chama muita atenção, que ela começa a questionar o Senhor, né? E ali no versículo 22 vai dizer, vós adoreis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. O Senhor não estava julgando aquela mulher por ser samaritana, não. O Senhor só estava falando para ela, a salvação vem dos judeus. Porque estudando a passagem eu percebi que aqueles samaritanos, eles criaram seus próprios jeitos de fazer culto. Eles iam para aquele monte e faziam o culto da maneira deles. E eles estavam achando que estavam adorando a Deus. E não é assim nos nossos dias. Infelizmente somos alcançados pela glória do Senhor, mas estamos igual os samaritanos às vezes, oferecendo o culto da nossa maneira. Mas se não é o hino que eu quero, eu não vou louvar. Se não é do jeito que eu quero, eu não vou fazer. Se não é fulano que vai pregar, eu não vou ir. Se não é fulano que vai louvar, eu não vou ir. Não, o culto não é desse jeito. Apresentei os nossos corpos em sacrifícios vivos. Apresentai-vos ao Senhor com cântico. Mas infelizmente hoje muitas das vezes queremos apresentar ao nosso Senhor o culto da nossa maneira. Se eu não estou bem hoje, eu vou para a igreja e vou fazer o que der. É isso aí. Os irmãos que se viram, mas não é assim, irmãos. Às vezes falando isso, alguém pode falar assim, mas não é assim que acontece. Infelizmente é. Infelizmente é, porque o ego do ser humano é terrível. E muitas das vezes, só porque as coisas não estão do nosso jeito, a gente acha que não tem a obrigação de servir ao Senhor de verdade. A gente espera que o Senhor nos entenda, mas não é isso não. A gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se está tudo bem, eu vou adorar, mas se não está, eu vou adorar também. Se está tudo bem, eu vou louvar. Se não está, eu vou louvar também. Agora não está bem, eu vou vir para o culto e ficar com a cara fechada sem adorar o Senhor. Que culto é esse? Que culto é esse que estamos oferecendo para o Senhor? Eu imagino o Senhor do céu olhando e falando, que culto é esse? Será que cheiro que está subindo quando venhamos à casa do Senhor para cultuar? Será qual é o cheiro que está subindo? Quando vamos para a igreja louvar, que cheiro que está chegando nas narinas do Senhor? Vamos oferecer ao Senhor um culto de verdade, um culto de adoração. Aleluia! Eu acho aqui no versículo 23 a gente vai ver, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Eu achei isso muito interessante. Não tem como a gente adorar verdadeiramente se não reconhecermos o Senhor
Senhor como Pai. Não tem como a gente adorar se a gente não reconhecer a nossa paternidade em Cristo. Se a gente não tem o Senhor como Pai, como que a gente vai adorar? Vai adorar quem? Você sabe quem que você está adorando? É seu Pai. Não tem como adorar se não reconhecermos a nossa paternidade em Cristo. Lá em Malaquias 1:6 vai dizer: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Onde está a honra do Senhor? Se ele é nosso pai, onde está a honra do Senhor? Mas às vezes a gente sai por este mundo, faz alguma coisa que não agrada ao Senhor e vem para a igreja. A gente vem para a igreja, senta nesse banco e começa a fingir uma adoração. Porque a gente não está reconhecendo Jesus como nosso Pai. A gente não está reconhecendo Deus como nosso Pai. E a gente senta e fica fingindo. Mas não tem como adorar o Senhor verdadeiramente se não reconhecermos o Senhor como Pai. E se reconhecemos o Senhor como Pai, onde está a honra do Senhor? A Bíblia vai dizer: onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está a minha reverência? Se eu sou Pai, aonde está a minha honra? Que venhamos honrar o Senhor em todo tempo, fugir da aparência do inimigo, fugir da aparência maligna. A gente tem que correr mesmo assim como José. Ali aquela mulher foi ali até José, tentando seduzir José. A Bíblia vai dizer que José correu. E é assim que nós temos que fazer, não são jovens, mas a igreja mesmo. Fugir, correr, porque a gente não fica tentando enfrentar o inimigo, não. Tem situações que a gente tem que correr para a gente não perder a nossa salvação, correr para não perder a nossa alma para o inferno. Ali quando os anjos tiram Ló daquela cidade, vai dizer assim: escapa-te por tua alma, morre logo, escapa-te por tua alma, esse mundo só tem engano, escapa-te por tua alma, este mundo só tem engano, escapa-te por tua alma, dá honra ao teu Pai, dá honra ao teu Pai que está no céu. Aleluia! E aqui no versículo 23, que é o versículo tema desta noite, vai falar assim: mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. É muito interessante aqui que eu já estou terminando, irmãos. É muito interessante aqui quando vai dizer que o Senhor, ele estabelece um padrão para adoração. Aqui vai dizer: é importante que os tais que o adorem em espírito e em verdade. É um padrão. O Senhor Jesus não falou só adora, não. O Senhor, ele estabeleceu um padrão em espírito e em verdade. Em espírito significa que a adoração vem do espírito regenerado. Não depende de arrepio físico ou uma música emocionante, mas sim de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é glória da boca para fora que eu falo glória a Deus porque o irmão do lado deu glória a Deus. Não. Eu tenho que sentir, é de dentro para fora. Em espírito, é de dentro para fora. É o espírito regenerado, glorificando ao Senhor. É o espírito que foi regenerado. É a alma levantada, glorificando ao Senhor. Isso não depende de arrepio ou de alguma música emocionante. Porque hoje, infelizmente, a gente quer aquela música que vai falando com a nossa alma e ali a gente começa a chorar. Não, em espírito, a gente vai adorar de dentro para fora. Eu não dependo do que eu estou ouvindo, não. Eu não preciso de um hino passando. É muito lindo adorar
louvor, mas a gente não pode basear a nossa adoração em alguma música emocionante. A gente não pode basear a nossa adoração em um arrepio que a gente está sentindo no culto, porque a gente tem aquela mania, nossa, meu corpo arrepiou todo, aí eu vou começar a glorificar. Não, chega na igreja e começa a adorar em espírito e em verdade, começa a adorar em espírito, de dentro da sua alma, começa a glorificar e agradecer ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Então vamos glorificar, aleluia, em espírito, de dentro para fora. Eu vou dar glória, de dentro para fora. Não é porque o irmão do lado deu glória, não é porque se eu ficar calado, meu pai vai me perguntar, mas você não deu glória hoje, não. Ou não é porque o irmão do lado está aqui falando em mistério que eu vou dar glória, não. Eu vou dar glória em espírito, é de dentro para fora. Não é com medo do meu pai, não é com medo do irmão que está do lado olhar e falar que eu estou fria, não. Eu vou adorar em espírito, de dentro para fora. E também aqui vai dizer em verdade, sem máscara, sem fingimento. Significa vir a Deus como somos, confessarmos as nossas mazelas. Às vezes a gente se chega perto do Senhor e quer tapar. Não fiz alguma coisa certa, eu vou esconder isso aqui, vou fingir que não, e vou adorar o Senhor como se nada tivesse acontecido. Não, em verdade, confessa as suas mazelas, confessa ao Senhor, Senhor, eu pequei, Senhor Jesus, eu fiz algo errado, mas eu estou aqui e quero te adorar em espírito e em verdade. Olha para o meu coração, assim como Davi, ele reconhece o pecado diante do Senhor, ele fala, Senhor, eu pequei, que venhamos fazer isso também. Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui, eu quero te adorar, sem máscara, sem fingimento, sem ficar fingindo, irmão. Olha o Senhor de no versículo 28, a gente vai ver que depois desse diálogo, no 25, vai dizer assim, a mulher, eu sei que tu és o Messias, que chama de Cristo. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou o que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivera falando com uma mulher. Todavia nenhum dele disse, que perguntas? Ou por que falas a ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àquele homem. Eu acho muito interessante porque no versículo 28 vai dizer, deixou aquela mulher o seu cântaro. Estudando ao Senhor, eu falei, meu Deus, que coisa linda, porque aqui esse cântaro abandonado representa a velha busca por saciedade da carne, o motivo que levou aquela mulher ao poço no calor de meio-dia. Aquele cântaro, ela foi lá buscar água porque a carne dela estava necessitando de água, e ali a gente vai ver ela deixando esse cântaro, e esse cântaro ele está representando a busca por saciedade da carne, mas agora ela está voltando, porque quando ela desperta para a verdadeira adoração, o que era prioridade perde o valor. Ela esquece o cântaro porque achou a fonte de água viva. Ela deixa o cântaro porque agora ela saiu embora e ela achou a fonte de água viva. Se você achou a fonte de água viva, esquece esse cântaro. Para de ficar buscando as coisas no mundo, para de ficar buscando namoro no mundo, para de ficar buscando saciedade nas coisas deste mundo. A fonte de água viva, ela está presente. Então para de buscar saciedade nas coisas do mundo, para de visitar esses sites que não provém do trono do Senhor, para de procurar saciedade nas coisas do mundo. É uma conversinha para saciar a carne, mas não, esquece o cântaro, a fonte de água viva é Jesus. Essa água que você busca no cântaro, essa saciedade da sua carne que você tenta saciar todos os dias, quando você bebe dessa água, você pode perceber, bebi agora, mas passou-se um tempo, eu estou com sede de novo. E não é isso que Jesus quer para a sua vida, não é isso que Jesus quer para você nesta noite. Ele quer que você beba da água, da fonte
esse cântaro, porque a